Saudações, pessoal. Professor Frederico Schaff, aqui em mais uma videoaula de sistemas operacionais e tempo real. Nesta videoaula vamos ver sobre conceitos de sistemas de tempo real, de tempo real em específico, Claro que a gente vai abordar também sistemas de tempo real. Vamos lá. Então, essa videoaula então inicia a unidade 3, que é sobre sistemas tempo real. E esses conceitos estão ligados ao tópico de componentes de um sistema tempo real. Vamos lá. Então, primeiro, é muito importante a gente definir então o que é tempo real. Bom, tempo real é o tempo não virtual? Mais ou menos, Então vamos ver. Então, existe uma grande diversidade de definições relacionadas a tempo real, sobre os sistemas que lidam com o tempo real, sobre os serviços que prestam e sobre as funcionalidades que desempenham. Em comum, em todas essas definições, há o fato de dependência de um sistema computacional, seja ele qual for, face ao tempo, tal como existe no determinado processo físico. Então, para a área de sistemas de controle, automação, ligado? É bastante importante essa questão de controle num processo físico dependente da dinâmica do processo, que a gente vai ver. Vamos lá. Bom, o que é uma funcionalidade ou um serviço tempo real? É aquela que tem que ser desempenhada e prestada dentro dos intervalos de tempos finitos, conhecidos, impostos por um processo físico. O que é um sistema tempo real? É aquele que desempenha pelo menos uma funcionalidade de tempo real ou que presta pelo menos um serviço tempo real. Por enquanto, essas definições estão um pouco confusas, Não confusas, mas não tão claras. Eu prometo que eu vou tentar melhorar. Então, vamos ver o que é tempo real como propriedade de um sistema computacional, que é tipicamente o que a gente faz para esse curso, para essa disciplina, voltado para essa área. Então, é a propriedade que caracteriza a capacidade de um sistema computacional de estabelecer correspondências entre diferentes sistemas de medição e ou contagem de tempo. Contagem de tempo. E ciência tempo real é o ramo da ciência de computação que estuda a introdução de tempo real em sistemas computacionais. Isso é meio lógico. Então, assim, sistemas tempo real. Nos sistemas tempo real, os resultados das computações devem ser logicamente corretos, como é sempre num sistema computacional, tem que ser correto, não adianta a gente apresentar uma coisa que tem erros, E, diferentemente de um sistema normal, que não é tempo real, eles têm que ser produzidos a tempo, ou seja, tem que ter essa dependência. Então, há uma união de pontualidade com correção lógica. No inglês, essa pontualidade é chamada de timeliness. Então, não adianta eu ter um sistema computacional, por exemplo, que vai me produzir resultados lógicos, mas ele não vai entregar dentro do tempo pré-determinado. Aí esse meu sistema está ferindo uma das qualidades do tempo real. Ok? Bom, aqui está uma definição bem ligada à área de controle, do que é um sistema tempo real. A gente tem aqui no desenho um sistema controlador, que tipicamente tem interação ali com o usuário, por isso que aparece aquele bonequinho, e é o usuário que configura esse sistema controlador, e o sistema controlado, que normalmente a gente chama de planta ou meio envolvente ou ainda processo físico. Vocês notam aqui que eu deixei de forma genérica, então tem um balãozinho aqui, E esse balãozinho, obviamente, tem um reloginho lá. Aqui tem uma dinâmica esse processo. Esse sistema controlado, essa planta tem uma dinâmica. E a gente capta, então, como é que esse processo está, digamos assim, se transformando no tempo, através de medições que são realizadas por sensores e faz alterações nesse sistema controlado através de atuadores.
Então, aqui a gente tem, foi representado aqui um relógio analógico, digamos assim, né? Porque às vezes o processo aqui é contínuo, né? A gente não tem essa discretização forte que tem em um sistema computacional. Já no sistema computacional a gente tem um sistema digital que é discretizado, tá? Então ele funciona em intervalos de tempo, por natureza. Esse aqui não, ele funciona contínuo, tá? Então, os atuadores aqui, né, ou as ações do atuador, né, ocorrem no tempo, tá? Em intervalos discretizados, por isso que está Tn aqui, tá? E a ação do atuador é de saída, tá? No processo físico. Já os sensores também são amostrados, né, no tempo, tá? E são dados de entrada do processo físico, tá? E é óbvio que, tanto para a atuação quanto para a medição, existem restrições temporais impostas pelo próprio meio envolvente. Creio que quem já estudou um pouquinho sobre sistemas de controle, ou sobre sistemas de sinais, já deve ter ouvido falar do teorema de Nyquist, tá? Para a amostragem, né, de um sistema a ser controlado. Tá? Então, para a gente controlar um determinado sistema, a gente tem que ter dados, tá? De visualização, de medição, então, né, de como que esse sistema está se comportando no tempo, tá? E esses dados têm que acompanhar a dinâmica do processo. A mesma coisa para a atuação. Tá? Mesmo que a gente tenha medições, né, a gente vai ter um processamento dessas medições, um cálculo da lei de controle e a entrega dessa lei de controle para os atuadores, tá? Que por sua vez vão modificar a planta, o sistema controlado. Tá? E obviamente, essas ações do atuador têm que ser meio que coordenadas para conseguir controlar esse sistema. Tá? Então, matematicamente, a gente pode dizer, tá, que um sistema em tempo real é quando, para qualquer intervalo n, a gente tenha, tá, a produção de saídas, então, né, tá, e a diferença de produção de saídas, respeitando a dinâmica de atuação do sistema a ser controlado. Mesma coisa para as medições, tá, que tem que ser menores do que o intervalo da dinâmica do processo. Tá? Quem fez sistemas de controle lá conhece tal do tal, né? Aquele tal está vinculado exatamente à dinâmica do processo. Tá? Então, existem processos que têm dinâmicas mais rápidas e outras mais lentas, né? Então, o que eu poderia colocar de exemplos para vocês? Digamos que a gente vai querer controlar a temperatura de uma chaleira, tá? E aí a gente estabelece lá um set point para a chaleira, né? Então, eu quero controlar a temperatura em 70 graus. Tá? A chaleira está em 30 graus. Tá? O que a gente faz? Bom, liga o sistema de controle, o sistema de controle em si ele vai mandar um sinal para o atuador, tá? E esse atuador vai esquentar a chaleira, tá? Até ela chegar próxima de 70 graus ali, quando provavelmente alguma coisa vai acontecer. Ou vai ser um sistema de controle que liga e desliga, ou um sistema proporcional. Tá? Então vai ficar chaveando esse atuador de aquecimento da chaleira. O que os sensores fazem? Bom, os sensores ficam medindo, né, a condição da água, do aquecimento da chaleira, né? E obviamente essas medições têm que ocorrer dentro dos intervalos da dinâmica do processo. Um controle de temperatura é tipicamente um que tem dinâmica lenta, tá? Ou seja, eu não preciso ficar medindo a temperatura a cada 50 milissegundos. A cada 50 milissegundos a temperatura provavelmente não vai alterar tanto. Agora, a cada 1 segundo, bom, pode ser que altere, dependendo de como que é o atuador, né? Se o atuador tem ação rápida, assim, em 1 segundo ele consegue produzir um aquecimento na chaleira, bom, aí sim, aí eu tenho que medir em 1 segundo se o atuador consegue fazer essa alteração. Mas se o atuador não consegue, bom, aí eu posso medir mais lento ainda, né? Porque vai demorar mais tempo ainda para a dinâmica do processo, para aquecer a chaleira. Então tudo depende do processo a ser controlado. De acordo com o processo a ser controlado,
a gente tem que estabelecer um sistema de controle e esse sistema de controle tem que obedecer a dinâmica do processo. Se ele não obedece essa dinâmica de processo, tá? Se ele é ou muito rápido ou muito lento, tá? Ele não está acompanhando o tempo real. Tá? E é justamente essa definição mais simples que eu tenho para passar para vocês. Quando a gente estabelece um link entre dois sistemas, né? Então sistema controlador e sistema controlado, a gente pode chamar esse sistema maior, que engloba o sistema controlador e o sistema controlado, de tempo real, quando há um respeito entre as partes do tempo que é ditado pelo sistema a ser controlado. Ok? Vamos lá. Então, o meio envolvente com o qual o sistema computacional interage, que é o processo físico, possui seu próprio ritmo de evolução. Isto é, a própria dinâmica, né? A dinâmica de evolução do processo. Esse ritmo é inerente ao próprio processo físico e não pode, ou não deve, em caso de simuladores, ser controlado externamente. Tá? Designa-se assim o respeito ao ritmo, tá? De tempo real. Tá? Essa é a definição. Assim, o meio envolvente impõe ao sistema requisitos temporais de acordo com seu tempo real, que é a dinâmica. Para que o sistema computacional seja capaz de interagir com o meio envolvente, tem de atuar sobre ele a tempo, isto é, de acordo com o respectivo tempo real. E para fazer a atuação de forma correta, obviamente tem que fazer as medições também respeitando a dinâmica. Então, mencionei só a atuação aqui, né? Mas obviamente que tem a medição também. Tá? Deve-se atentar que tempo real não significa rápido. Tá? Então, isso é o que muitas vezes os alunos interpretam. O que é o tempo real? É um sistema muito rápido que consegue acompanhar qualquer processo. Não. Tá? O sistema não precisa ser rápido, ele precisa respeitar a dinâmica do processo que vai ser controlado. Tá? Então, deve-se atentar que tempo real não significa rapidez, mas apenas o ritmo de evolução próprio de um certo processo físico. E esse respeito à temporalidade é chamada de determinismo temporal também, né? A gente tem que ter controle sobre o tempo. Então, os resultados têm que ser produzidos com determinismo temporal. Tá? É o tal do timeliness ligado ali, então, pontualidade. Tá? Eu não posso, em algum momento, tomar uma ação com atraso de 3 segundos e na próxima com 30 segundos de atraso. Assim eu estou variando muito a minha atuação, então não estou tendo determinismo temporal. Então, para um sistema tempo real, normalmente, quase a maioria dos casos, tem que ter determinismo temporal. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, um piloto de Fórmula 1, tá? Mas aplique-se a qualquer condutor ou um robô que está pilotando o carro de Fórmula 1. Tá? O controle do volante tem que ser preciso, tá? Então, obviamente, né? Tá? Não quer que o piloto bata o carro, né? Tá? A qualquer que seja a velocidade que o carro circula. Tá? Se ele estiver devagar, o piloto não pode bater. Se ele estiver rápido, o piloto não pode bater também, né? É a mesma ideia. Tá? Todos os eventos inesperados que surjam enquanto o carro é pilotado devem ser tratados à velocidade corrente. Ou seja, se o piloto ali tá indo devagarinho, obviamente que daí ele não precisa dos reflexos muito rápidos para guiar o carro sem bater. Agora, se ele começa a aumentar a velocidade, daí tem que ter reflexos rápidos para conseguir fazer com que o carro não bata nem nos adversários, nem na pista, né? Então, nesse caso, a velocidade do carro que determina o tempo real. E o piloto que tem que se adequar a esse tempo de resposta. Tá? E bem simples, vou colocar para vocês, né? No sistema tempo real, se a gente vai fazer um controle, por exemplo, com um robô, tá? O robô não é possível parar para pensar o que vai acontecer naquele momento. O carro está andando, tem que tomar ação naquele momento. Tá? Então, esse é o sistema tempo real. Esse é um exemplo de sistema tempo real com carro de Fórmula 1. Tá? O que determina ali, tá? Digamos assim, a velocidade de resposta é a velocidade do próprio carro. Ok?
Então, genericamente, quando o sistema de controle ou monitoração consegue acompanhar o estado de um dado processo físico, e se necessário atuar a tempo sobre ele, então trata-se de um sistema a tempo real. Quando construímos máquinas que são programáveis, né, para interagir com processos físicos, necessitamos usar técnicas de programação e infraestrutura de software que permite a confiança na capacidade de atuação pontual. Então, tem que ser correto e produzido a tempo, como eu havia comentado antes, né? Então, quais são os objetivos de estudo, então, dos sistemas tempo real? O principal objetivo dos sistemas de estudo de tempo real são desenvolver técnicas de projeto, análise e verificação que permitam obter garantias matemáticas de que um dado sistema tenha comportamento temporal adequado à dinâmica do sistema com o qual deve interagir. Então, geralmente, a gente precisa de provas matemáticas que isso vai acontecer. Relativamente às atividades computacionais dos sistemas tempo real, os aspectos que normalmente mais interessam caracterizar são tempo de execução do processo, tempo de resposta desse processo e a regularidade de eventos periódicos, já que em sistemas de controle, o importante são os eventos periódicos. Então, como a gente tem geralmente discretização para sistemas de controle, quando a gente tem discretização, a gente vai fazer intervalos de tempo, né? Então, esses processamentos vão se dar em ciclos, e esses ciclos vão ser controlados e dentro desses ciclos, vai ter eventos periódicos aí para processamento. E, obviamente, que esses tempos de processamento ali tem que obedecer uma regularidade, que é o tal do determinismo temporal que eu havia comentado antes. Então, alguns aspectos particularmente importantes são relativos ao tempo de execução, e aí depende da estrutura do código, qual é a linguagem de programação utilizada, quantos condicionais estão utilizados, quantos ciclos vão ser utilizados, se vai ser utilizado acesso direto à memória, se vai ser usado buffers ou memória cache, se vai ser utilizado pipeline, que é umas ferramentas aí para comunicação, e obviamente qual a estrutura do sistema operacional que vai rodar esse processo. Então, e aí depende também do kernel desse sistema operacional, quais as chamadas do sistema vão ser utilizadas. Então tudo isso se estuda. Ainda sobre o tempo de resposta e regularidade, se esse sistema vai ter interrupções, se vai ser multitarefa ou não, se vai ter acesso a recursos compartilhados ou partilhados, como barramentos, portas de comunicação, dispositivos de entrada e saída, né? Ou dados de entrada e saída e assim por diante. Então tudo isso interfere ali nos tempos de execução e nos tempos de resposta e regularidade. Então tudo isso se estuda aí quando se faz um sistema computacional que quer obedecer a tempo real. Então, os requisitos tipicamente impostos aos sistemas de tempo real são de 3 tipos: funcionais, temporais e de dependência. Vamos ver os requisitos funcionais. Então, normalmente a gente tem 3 requisitos funcionais, então, que são de coletas de dados, que a gente chama de data sampling. Esse sampling é a amostragem, então, né, coleta. Então, é feita a amostragem de variáveis do sistema, que são as entidades tempo real, quer do tipo contínuo, quer do tipo discreto. Normalmente, a gente tem lá um sistema contínuo e quando a gente faz essa amostragem, a gente está, querendo ou não, discretizando, pelo menos as informações. Também tem a parte de controle, né? Por isso que eu coloquei controle digital direto, que é o acesso direto ao sistema do controlador, aos sensores e atuadores. E terceiro requisito funcional, é a interação com o operador. E aí a gente tem 2 siglas relacionadas a isso. Então, o Man Machine Interface ou Human Machine Interface, né? HMI. Que vocês conhecem como IHM, né? Do português. Então, interface homem-máquina. Bom, nesse caso, a informação do estado do sistema, registro histórico e suporte à operação correta do sistema, é colocada para a visualização de um operador, né? Que pode interagir com esse sistema.
Vamos ver um pouquinho sobre as coletas de dados, então, que é um pouco mais fácil de enxergar. Tá? Inteiramente o sistema controlador, tá? Existem imagens locais, tá? Que são as variáveis internas das entidades tempo real do sistema. Ou seja, quando a gente constrói um sistema de automação, tá? Que daí ele vai ser composto obrigatoriamente de sensores, atuadores e controladores, tá? Esses sensores eles vão ser amostrados, os atuadores vão ser acionados em intervalos de tempo, né? Assim como os sensores vão ser amostrados no tempo. E o controlador também vai ter um espaço ali para cálculo da lei de controle, né? Ou seja, a gente não está medindo a todo momento, tá? O sistema que a gente está controlando. A gente está amostrando esse sistema. E no momento que a gente tem a amostra, é como se a gente tivesse uma fotografia, tá, do sistema daquele momento. Isso é o que a gente chama de imagem. Então, no momento que a gente coletou os dados dos sensores, a gente tem lá a imagem desse sistema. Pode ser que esses dados de coleta de sensores, então, eles sejam processados por um controlador, e obviamente que esse controlador que são em intervalos de tempo separados, né? Então, em algum momento, em instante T, digamos assim, foi amostrado o sistema e se criou a imagem. O instante T mais 1 foi calculado a lei de controle com base nesses sensores. E no instante de tempo T, por exemplo, mais 2, foi atuado. São 3 instantes diferentes. Tá? No momento que a gente atua, tá? A gente já está assumindo que tem um atraso ali, tá? De cálculo, né? E de amostragem dos sensores. Tá? Cálculo do controlador, amostragem de sensores e às vezes até tempo de acionamento dos atuadores. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, essas aquisições criam imagens, né? Tá? Do sistema. Tá? Cada imagem de uma identidade de tempo real tem uma validade temporal limitada devido à dinâmica do processo físico. Tá? Então, vamos fazer um exemplo bem simples. Tá? Então, vamos voltar à chaleira elétrica de novo, né? Tá? Eu medi a temperatura da chaleira elétrica agora e está em 55 graus. Tá? Quando que eu tenho que medir de novo? Bom, vou estabelecer assim que eu vou medir daqui a 2 segundos. Eu medi e está 56. Bom, que bom. Uma alteração bem pouco em 2 segundos. Tá? Bom, eu posso usar esses dados de 56 graus centígrados, por exemplo, para estabelecer o meu controle. Mas essa fotografia desse momento ela tem uma validade. Tá? Eu não posso ter medido a temperatura há meia hora atrás e usar esse valor agora de meia hora atrás, tá? Para controlar o sistema. Pode ser. Bom, a gente pode imaginar que em meia hora deve ter alterado muito, tá? Ou para mais ou para menos, tá? A temperatura. Então tem uma validade. Tá? E essa validade, tá? Dessa imagem respeita, né? Tá? A dinâmica do processo. Tá? O conjunto das imagens de entidade tempo real compõe a base de dados tempo real. A base de dados tempo real tem que ser atualizada sempre que houver uma mudança no valor da entidade tempo real. Isso é meio lógico. Vamos fazer um exemplo aqui com o robô móvel. Tá? Então aqui a gente tem o robô móvel, visão de baixo, né? Creio que vocês podem ver aqui, ele tem 3 rodinhas, na verdade, essa aqui é livre, né? E essas 2 aqui ligadas a motores. Então, as rodinhas aqui giram a velocidade, né? Então, velocidade direita, velocidade esquerda, tá? Ligados a motores, né? Cada rodinha dessas está ligada ao motor. Então, se os 2 motores estão indo, por exemplo, estão girando no mesmo sentido, tá? Aí o robô vai para frente, digamos assim. Se vai para o mesmo sentido, mas na posição inversa, daí vai para trás. Se um vai para o lado e o outro vai para o outro, o robô gira, né? Então, isso vocês já sabem, tá? E aqui dentro desse robô também tem sensores, né? Então vocês podem ver aqui sensor direito, sensor esquerdo, sensor frontal, tá? Para detecção de obstáculos, né? Tá? E aqui um sensor de chão preto, né? Então geralmente para robôs, por exemplo, seguidores de linha, né? Tá? A gente precisa desse sensor aqui justamente para detectar se ele está na linha ou não, né? Tá? Para seguir a linha. Então, a entidade de tempo real, tá?
é composta pelos sensores, ou pelas informações dos sensores. Sensor esquerdo, sensor frontal, sensor direito e sensor de chão preto. Tá? E das velocidades do motor, velocidade do motor direito e velocidade do motor de esquerda. Tá? Ou seja, tá? Essas aqui são as entidades de tempo real, e é óbvio que o meu processador aqui, para controle do robô, vai ter as imagens internas associadas a esses dados das entidades de tempo real. Então, eu vou ter aquisição do sensor esquerdo, aquisição do sensor frontal, aquisição do sensor direito, aquisição do sensor chão preto, né? Aqui está um linha sempre, né? SE linha, SF linha, SD linha, SC linha, assim como VE linha e VD linha, né? Então, essa aqui é a base de dados tempo real composta por essas imagens. Por que são imagens? Porque isso aqui são valores medidos, tá? E em intervalos de tempo, então não são medidos continuamente, né? Então, o processador, ou o microcontrolador que está controlando o robô lá, em algum momento mede, obtém esses dados e aí depois processa. A gente precisa de um tempo para processamento, tá? Para depois adquirir de novo. Então, geralmente se tem isso, então tem intervalos de tempo as aquisições depois do processamento, depois da atuação. Ok? Então, esses requisitos temporais normalmente advêm da dinâmica do processo físico que se pretende controlar. Tá? E, obviamente, eles impõem restrições aos atrasos de observação do estado do sistema, aos atrasos de computação dos novos valores de controle, o que é a atuação, as variações de atrasos anteriores, o que é chamado de jitter, tá? E que é também chamado de dispersão relativa, tá? Que tem que ser cumpridas em todas as instâncias. Então, essas requisitos temporais têm que, com restrições, né? Tem que ser cumpridas em todas as instâncias, incluindo o pior caso, e não apenas em termos médios. Ou seja, a gente tem que fazer um cálculo ali, tá? Para dizer, opa, mesmo na pior situação, o robô consegue ter tempo de processamento, porque ele vai ter a base de dados sendo adquirida no tempo certinho e a atuação no tempo certinho, e eu estou reservando espaço para processamento do controle. Tá? Bom, aqui só comentar com vocês, tá, que eu mencionei aqui o jitter, né? Tá? Existe no ENAD de 2017, tá, na Engenharia de Controle e Automação, caiu uma questão justamente sobre jitter, tá? Falando sobre dispersão relativa. Tá? Que é o jitter, né? Não chegaram a colocar o nome jitter lá, mas eles falaram em dispersão relativa, tá? Que é o jitter. Então, é essa variação dos atrasos. Tá? Isso é o jitter. Tá? Aqui um exemplo de requisitos temporais com um sistema de controle de nível. Tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um tanque, tá? Aqui tem outro tanque, e esse aqui é o tanque que a gente quer controlar o nível. Tá, então aqui a gente tem, por exemplo, uma haste e um medidor de nível, né? Tá, aqui está como se fosse uma boia, né? Tá, dentro dessa haste aqui a gente tem essa medição de nível. Tá? Um controle de nível é realizado fazendo-se a atuação nessa válvula aqui que deixa entrar vazão de água dentro desse tanque. Esse tanque tanto entra quanto sai água, então tem uma vazão aqui de entrada e uma vazão de saída. Obviamente que o tanque enche se a vazão de entrada é maior do que a vazão de saída. Assim como o tanque esvazia se a vazão de entrada é menor do que a vazão de saída. Tá? Se a gente quiser controlar no nível aqui, a gente vai ter que equalizar, tá? Em algum momento a entrada e saída, tá? No nível estabelecido. Tá? Aqui então está o controlador recebe um set point, né? Então um ponto onde se quer controlar o nível. Tá? E aqui tem só um sensor de nível máximo, né? E a medida aqui de nível. Tá? Então, se a gente for imaginar, né? A gente está medindo o nível e controlando a vazão. Tá? Então, esse aqui é o sensor e este é o atuador. Ok? E aqui o ponto de operação, que é o set point. Tá? Então, imaginando que a gente colocou esse set point aqui, x2, tá? Bom, é óbvio, né, que se estava no x1 antes, né, tá, o sistema de controle vai tentar trazer o nível
para o set point. Tá? É óbvio que a dinâmica do processo não vai fazer com que a gente tenha resposta instantânea, como é o caso aqui de mudança do set point, que foi instantâneo. Tá? O sistema lá ele precisa de um tempo para se adequar. Eu tenho que encher a água, né? Encher a água no tanque às vezes demora um pouquinho. Tá? E esse aqui é um exemplo de controle de nível em tanque que foi bem implementado, ou seja, ele conseguiu controlar o sistema, tá? Dentro das métricas de sistema tempo real. Tá? Então conseguiu ter ali, mesmo obedecendo a dinâmica que talvez seja um pouco lento, tá? Ele está obedecendo a dinâmica do processo, é um sistema tempo real, sem problemas. Tá? Já esse caso aqui é um exemplo do controle de nível em tanque com degradação por atraso na atuação. O que a gente vê aqui? Da mesma forma que no anterior, né, o set point foi mudado, houve uma atuação aqui, chegou ao nível, mas olha só, ele demorou para equalizar o nível lá no set point. E ele teve o que a gente chama de overshoot, tá? Ou seja, o controlador demorou para chegar no ponto correto, tá? E sem ficar variando. Ele continua variando, ó, tanto para cima quanto para baixo aqui. Esses para cima e para baixo formam o ripple depois, né, que vocês devem ter estudado em cima do sistema de controle. Então, quando a gente tem, por exemplo, atrasos, tá? Seja na medição ou seja na atuação, esse aqui é da atuação, tá? A gente não consegue controlar o sistema da forma adequada. E aí a gente pode dizer, opa, esse sistema de controle aqui, tá, não está obedecendo os princípios de tempo real, porque ele está com algum problema aqui na atuação. Tá? Seja porque o atuador foi mal escolhido, seja porque o sistema de controle não está conseguindo controlar a tempo esse processo. Como geralmente é um processo de dinâmica lenta, né, provavelmente deve ter algum problema no atuador. Ok? Só para deixar claro para vocês, então, né, as questões, então, funcionamento ok, funcionamento não ok. Esse aqui seria o sistema que obedece a característica tempo real do processo, e esse aqui não. Tá? Então, em sistemas de controle a gente também tem requisitos temporais, né? Acredito que vocês já devem ter ouvido falar nisso. Então, tem que se obedecer lá ao período de amostragem, tá? Aqui está como TS, né? Período de amostragem, T, sample, né? S. E esse período de amostragem obedece o critério de Nyquist. Tá? O critério de Nyquist lá diz que a gente tem que amostrar pelo menos 2 vezes dentro da dinâmica do processo. Tá? Então, tem que amostrar com uma frequência 2 vezes maior do que a frequência natural do sistema. Esse é o teorema de Nyquist. Pelo menos 2 vezes. Tá? Bom, também pode ter atraso, ou tem que se considerar o atraso máximo de resposta da válvula. Tá? Esse atraso máximo, tá? ele tem um prazo de validade. Então, por isso que colocado aqui D max, D de deadline máximo, ele tem que ser menor que o tempo de amostragem. Tá? Para que o sistema funcione corretamente. Tá? Se não obedece aqui, provavelmente vai ter algum problema. Se esse deadline chegar muito perto do TS, muitas vezes a gente consegue compensar isso no controlador. Tá? Por isso que eu coloquei aqui como facilmente compensado. Vocês devem ter estudado lá controladores em avanço, né? Tá? Bom, também, né, normalmente a gente precisa entender as variações no atraso de leitura de nível, o jitter, né? Tá? Então, as variações de leitura do nível, tá, tem que ser bem menores do que o atraso máximo de resposta da válvula, então prazo de atuação, né? Ainda, variações no atraso da válvula, de atuação da válvula, desculpa, que era nível, né? Aqui da válvula, né, tem que ser bem menores também. Já essa questão da atuação na válvula aqui, tá, normalmente é um pouco mais difícil de compensar. Então, por isso que a gente diz, em muitos casos, que ter um atraso, tá, conhecido é melhor do que ter um atraso que tem muita variação. Tá? Então, por isso que a gente diz. Bom, a gente pode ter um atraso até grande, que a gente consegue compensar, mas a gente não pode ter muita variação nesse atraso. Tá? Então, o jitter aqui é muito pior para
o sistema de controle do que o atraso em si. Tá? Então a variação no atraso é bem pior do que o próprio atraso. Por isso que a gente sempre diz então que para sistemas tempo real o determinismo é o mais importante. Tá? Então quanto menor o jitter aqui, melhor. Tá? E o atraso máximo na sinalização de alarme é chamado de deadline, né? De alarme máximo. Né? Então, obviamente, né, que a gente tem que ter, quando a gente projeta o sistema de controle, a gente tem isso também. Né? A gente vai sinalizar o alarme, a gente não pode ter um atraso muito grande na sinalização desse alarme. Imaginando naquele exemplo que eu coloquei ali do controle de nível, que a gente tem um sensor de máximo ali, né? A gente não pode demorar muito para sinalizar o alarme, tá? Porque se demorar muito vai extravasar o tanque, né? E obviamente que é isso que a gente não quer. Tá? Então, aqui um exemplo, tá? De requisitos temporais relativos a processamento de sistemas de controle. Então a gente tem aqui uma evolução no tempo, né? Então o tempo ele só vai para frente, né? Você não tem como parar ou então ir para trás do tempo, né? Então o tempo só vai para frente. Tá? E quando a gente utiliza um sistema controlado no computador, né? Então esse sistema é discretizado. Então vão ocorrer ciclos de controle, né? Então por isso que está representado pelo menos 2 ciclos de controle aqui como está colocado. Tá? Esse aqui seria um ciclo de controle, então onde em algum momento, tá, ocorre um evento periódico de amostragem, por consequência vai ter uma leitura do sensor associada a essa leitura, esse evento periódico, tá? Vai ter execução do algoritmo de controle e vai ter atuação. Essa execução aqui não pode extrapolar, tá, o deadline, que a gente chama. Tá? Deadline é, digamos assim, ó, entre os intervalos de amostragem aqui, esse processamento aqui não pode ultrapassar o próximo evento de amostragem. Tá? Então é bem simples isso, né? A gente deixa uma folga aqui, como vocês podem ver, então tem o Dmax lá, né? Que seria o deadline máximo de execução. Tá? Mesma coisa para os próximos ciclos, vocês podem ver, tem a mesma ideia. Tá? E aqui alguns exemplos, né? Então, um instante aqui que ocorreu o evento periódico, tá? Não necessariamente é o instante que começou o processamento do processo, né? Tá? Então, por quê? Pode ser que tenha outros processos para ser executados, né, pessoal? Isso aí a gente viu lá em sistemas multitarefa, né? Com a ideia de múltiplos processos utilizando uma CPU, né? Tá? Então, aqui pode ser que não seja o mesmo, tá? E tem instantes tanto de leitura, né, quanto de atuação. A variação aqui desses instantes é chamado jitter de leitura, a variação de atuação aqui é chamado de jitter de atuação. Tá? Só para vocês terem uma ideia aqui de como é que são esses requisitos temporais e, obviamente, tudo isso aqui é levado em conta quando se projeta um sistema de controle. Tá? Bom, classificação das restrições temporais de acordo com a utilidade do resultado para a aplicação. A gente pode ter 3 classificações, tá, de acordo com a utilidade do resultado para a aplicação. Os chamados restrições temporais do tipo suave, do inglês soft, é a restrição temporal em que o resultado associado mantém alguma utilidade para a aplicação, mesmo depois de um limite, tá, deadline, que a gente chama de, embora haja uma degradação na qualidade de serviço. A mesma coisa quando vocês entregam tarefa para mim, né? Então, eu estabeleço lá um prazo, vocês podem até entregar a tarefa um pouco atrasada. Vai ter alguma utilidade ainda, mas geralmente eu desconto. Tá? Então, é melhor entregar do que não entregar, mas depois do prazo, obviamente, tem um desconto. Mais ou menos essa ideia do soft aqui, né? Tá? Já restrições temporais chamadas de firmes, do inglês firm, tá? Restrição temporal é que o resultado associado perde qualquer utilidade para a aplicação depois de um limite. Tá? Mais ou menos como, estabeleci o limite para a entrega da tarefa, e não vou aceitar depois de entregar, depois desse limite. Depois do limite é 0. É como se não tivesse entregue. E
A restrição temporal chamada rígida, no inglês hard, né? E a restrição temporal que, quando não cumprida, pode originar uma falha catastrófica. Tá? Num sistema de controle crítico, por exemplo, é quando a gente teria que ter tomado uma decisão e não tomou. Tá? Aí, bom, pode acontecer algum problema, porque o intervalo de tempo para tomar a decisão era aquele, não tomou, e agora? Bom, agora assume os problemas, né? Então a gente pode perder a controlabilidade do sistema, por exemplo, tá? Porque a gente não tomou a decisão, ou o sistema de controle, né? Não tomou a decisão a tempo. Aí, em alguns casos, quando a gente tem aplicações críticas, isso pode ocorrer uma falha catastrófica. Tá? Bom, vamos à classificação de restrições temporais de acordo com o tipo de restrição temporal. Então a gente tem os chamados soft real-time, que são sistemas temporais, então, sistemas tempo real que apresentam somente uma restrição temporal do tipo firm ou soft. Tá? Exemplos de sistemas soft real-time são os simuladores e sistemas de multimídia. Né? Às vezes, vocês estão ouvindo uma música aí e por algum motivo deu algum atrasinho ali, é ruim naquela hora, mas, bom, azar, funcionou igual. Simulador também, ele deu como se fosse um glitch, ele demorou um pouquinho mais do que era para demorar num instante de tempo. Não tem problema. Eu estava vendo mesmo como se fosse offline, digamos assim, não tem muito problema se atrasou ou não. Já as restrições temporais chamadas hard real time, o sistema apresenta pelo menos uma restrição temporal do tipo hard e são sistemas de segurança crítica. Exemplo, controle de voo de aviões, controle de mísseis, né? Controle de centrais nucleares, de fábricas de produtos perigosos, etc. Aquelas onde não tem como não obedecer a restrição temporal do sistema ser controlado. Se a gente não obedecer dentro daquele intervalo, provavelmente a gente perde a controlabilidade do sistema e aí pode causar algum problema. Tá? Aqui para descontração de vocês, coloquei o requisito temporal, numa charge, né, que foi feita com o Windows 95. Né? Vamos imaginar que alguém programou um cirurgião robótico, né, que obedece comandos do Windows 95. Então, está fazendo uma cirurgia na pessoa lá e por algum motivo, tanto o requisito temporal quanto os requisitos de correção lógica ou de execução não foram obedecidos. Então, sei lá, mandou o bisturi cortar da posição 1 para a posição 2 e quando chegou na posição 2 ele continuou cortando. Aí pode acontecer, caso da charge ali, né? A gente projetou um sistema todo jeitinho, mas utilizou um sistema de controle não confiável, né? Que é o caso do Windows 95, que virou piada, inclusive quando foi lançado, por seus montes de bugs, né? Então, nesse caso, para aplicações críticas, assim, nunca era indicado o Windows 95, porque, obviamente, ele não tinha estabilidade suficiente e muitas vezes também não obedecia às restrições temporais impostas pelo processo. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre requisitos de dependência. Tá? Aspectos importantes no sistema de segurança crítica de dependência são quando as interfaces estáveis entre os subsistemas críticos e os restantes, por forma a evitar a propagação de erros de uns para os outros. Né? Então, se a gente vai colocar um sistema dependente de outro, né, obviamente que essa união dessas dependências deve constituir um sistema crítico um todo, né? Não pode ser só um conseguir atender e o outro não. No momento que a gente une, a gente vai ter um conjunto que não atende. Tá? Nesse caso, a gente sempre precisa ter os cenários de pior caso bem definidos, tá? E o sistema deve possuir os recursos adequados para fazer face aos cenários de pior caso, sem necessidade de recurso a argumentos probabilísticos, tá? O que a gente chama de holística, né? Isto é, deve fornecer garantias de serviço mesmo em tais cenários. Tá? Então,
deve-se ter alguma maneira ali de determinar matematicamente que dentro daquele tempo vai dar, mesmo com requisitos de tempo e dependência. Tá? A arquitetura, nesse caso, é composta por subsistemas autônomos, cujas propriedades devem ser verificadas independente um dos outros. Tá? E aí o que a gente deve observar é a característica de composabilidade, ou seja, juntar uma coisa com outra. Bom, pessoal, sobre essa primeira parte de conceitos de tempo real, a videoaula que eu preparei era isso. Se vemos na próxima, ainda em tempo real. Um abraço e até a próxima.